Muito bem, sejam todos bem-vindos ao programa do Diário Nerd mais uma vez, pela terceira vez, e eu preciso dizer algumas coisas antes de começar, supostamente, a crítica de hoje. Bom, primeiro eu peço perdão porque o formato do vídeo ele é um lixo completo, eu sei, são telas pretas, mas quando eu ajeitar bem o cenário aqui, eu vou trazer a minha imagem falando sobre o devido produto. Segundo, eu sumi por muito tempo porque eu estava com algumas coisas importantes na minha lista, certo? A minha vida está muito corrida, eu me mudei recentemente para uma cidade maior, eu estou estudando, eu estou lendo livros, assistindo filmes e aí fica uma bagunça, mas eu espero que vocês entendam e eu prometo, acima de tudo, melhorar o formato de vídeo e fazer um pouco de conteúdo com mais qualidade. Bom, o vídeo de hoje é tecnicamente uma situação um pouco complicada porque a gente vai falar sobre Gangues de Nova York. Bom, Gangues de Nova York é um filme de 2002, é um filme antigo já. Esse filme já tem 15 anos, né? Completa 15 anos. É um filme bem antigo que foi dirigido pelo Martin Scorsese, certo? O Scorsese que é um diretor, como eu já havia comentado, muito aclamado, inclusive esse é o segundo filme dele que eu falo aqui no programa, porque eu já fiz a crítica do Hugo, ou A Invenção de Hugo Cabret, que foi a história do Brian Selznick adaptada para o cinema por este diretor. Só revendo, o Scorsese ele fez Caminhos Perigosos, que é um filme que estrelou o Robert De Niro, certo? Deu bastante imagem pro Robert De Niro, que depois fez Poderoso Chefão, fez Taxi Driver, fez Era Uma Vez na América, fez Os Intocáveis, fez Cassino, Bons Companheiros e teve sua carreira com o Scorsese muito bem nutrida. Ele fez Taxi Driver, que também é um clássico dele. Muitos consideram Taxi Driver como sua grande obra-prima, certo? Esse filme de 75, que foi logo no começo da carreira dele como diretor. Ele fez Bons Companheiros, que para muita gente é o único filme de máfia que consegue bater pau a pau contra o Poderoso Chefão, a trilogia adaptada do Francis Ford Coppola, da história do Mario Puzo. Ele fez também Cassino, que é outro filme criminal, certo? Ele fez A Última Tentação de Cristo, que foi um filme polêmico na época, que mostrou uma visão bem pessoal dele sobre a história de Jesus, sobre o ser de Jesus. Ele fez A Ilha do Medo, que é um filme que usa o recurso do plot twist para poder impressionar o cinéfilo de uma certa forma, certo? Aquele que está assistindo a obra. A Invenção de Hugo Cabret, que para mim é o filme mais completo que ele já fez, certo? Foi a história mais completa que ele conseguiu fazer a adaptação perfeita de livro para filme. E os dois últimos filmes dele foram O Lobo de Wall Street, que é um filme muito bom, assistam, é uma comédia, é uma sacanagem, é uma sátira muito, assim, forte. Leonardo DiCaprio tá demais no filme. E ele fez Silêncio com o Andrew Garfield e um outro ator que eu esqueci o nome agora, mas eu sei que ele fez alguns outros papéis importantes em filmes e séries. Ele fez Silence ou Silêncio, que é um filme bem poético e reflexivo. Então, tecnicamente, a carreira desse diretor é muito boa, é muito completa, e se ele quiser aposentadoria, ele simplesmente pode ficar à vontade, porque ele deu suas contribuições para o cinema. Mas falando sobre Gangues de Nova York, bom, a primeira coisa importante a considerar aqui é que Gangues de Nova York foi um tiro no pé do Scorsese, porque ele fez, assim, acho que o único filme de época, supostamente, assim, que ele fez que abusava de figurino, de cenários, de toda a construção de um universo mais antigo foi em A Época de Inocência,
de 1993, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem. Não me lembro quando foi a época de inocência. Me perdoe. Mas Gangues de Nova York foi um filme bem caro. Eu acho que ele gastou 125 milhões de dólares para poder fazer todo aquele ambiente de uma Nova York no século XIX, à beira da falência política nos Estados Unidos, vários conflitos políticos, protestos em relação aos negros e à escravidão, a imigração irlandesa para os Estados Unidos. Esse filme ele trabalha muito temas como essa xenofobia, esse preconceito contra outros tipos de raças, certo? E em meio a tudo isso nós temos os líderes de gangues em uma disputa territorial pela cidade de Nova York, que é a grande joia dos Estados Unidos, vamos dizer assim. E aí esse filme ele incorpora uma história de vingança, certo? Essa é a essência do filme. O personagem do Leonardo DiCaprio, o Vallon, ele vê seu pai sendo assassinado em uma grande guerra que é o primeiro plano sequência do filme, que é um plano sequência muito bom. Todo aquele encontro, toda aquela preparação dos dois líderes até o encontro deles, até aquele discurso, até a guerra no meio da neve, no meio da cidade silenciosa, toda a cena você vai acompanhando de uma maneira assim incrível, de uma maneira que você vai ficando ansioso aos poucos. Essa técnica é muito boa, deixar quem está assistindo a obra artística ansioso. E esse plano sequência é demais porque nós vamos conhecendo o vilão, que é um dos personagens principais e o maior foco do filme, que é o personagem do William Cutting, ou o apelido Bill the Butcher, né? Bill o açougueiro, interpretado pelo Daniel Day-Lewis, que é hoje talvez considerado o melhor ator da história. Ele é o maior recordista de Oscars de melhor ator, ele tem 3 prêmios. E a técnica dele é uma técnica muito assim complexa, porque ele vive o papel tanto nas gravações quanto fora delas. E ele começa a falar igual o personagem que ele vai ter que interpretar, ele começa a andar igual o personagem que ele vai ter que interpretar, ele começa a ter o sotaque do personagem que ele vai ter que interpretar. Então, tecnicamente, ele vive o personagem fora das gravações, dentro das gravações, a todo momento, para dar um realismo extremo. Isso fez com que ele fizesse filmes sensacionais, como Lincoln, Sangue Negro, Meu Pé Esquerdo, que é muito bom, Último dos Moicanos, Em Nome do Pai. Esse cara ele tem uma carreira muito boa e é triste saber que ele vai se aposentar por visões negativas quanto ao cinema hoje, mas tudo bem. Ele interpreta o Bill the Butcher, ou William Cutting, que foi um cruel líder de gangue que tinha maior posse territorial na Nova York do século XIX. Bom, o plano sequência ele dá origem à história. O personagem do Leonardo DiCaprio cresce em um reformatório e aí ele volta para a cidade, né, buscando vingança. Bom, ele começa a se enturmar com os contatos e vai começando a ter um pouco de conhecimento. O esquema é simples, cada uma das gangues, menores, maiores, médias, rouba um pouco e contribui para o Bill, que é o líder supremo, certo? Esse filme você aprende um pouco da ética dessa área criminal do século XIX. E o personagem do Leonardo DiCaprio, ele vai começando a ter um contato com o Bill aos pequenos momentos do filme e eles vão desenvolvendo uma relação. O Bill, ele é um personagem complexo, por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele é cruel e ele é um líder, ele é simplesmente um cara comum, trabalha como açougueiro
E ele tem um lado muito amistoso com o personagem do Leonardo DiCaprio. Eles vão desenvolvendo uma relação entre pai e filho muito grande. Inclusive tem certas cenas do filme que você assim fica, como eu posso dizer, você fica surpreso, porque você não imagina que o Leonardo DiCaprio, ou o Venom, né, como é o personagem dele, quer realmente se vingar. Ele tem toda uma paciência, todo um trabalho para poder fazer o ato. E aí acontecem várias reviravoltas, acontecem divergências políticas dentro do filme, você vai entender muito bem isso, acontecem protestos, existe um plano de sequência final na trama que é muito bom. Esse filme ele é muito interessante, certo? A história dele é boa, sim, é boa porque não é o foco principal, não é ficar somente na vingança do Leonardo DiCaprio que faz com que você aprecie o filme. Porque se a gente for considerar o filme, muitos críticos, certo? E pessoas deram notas mistas para esse filme porque tecnicamente uns pensam que ele é muito bom e os outros uma historinha de vingancinha, clichê, tudo e tal. Mas eu acho que você não deve se prender só a essa vingança, porque existe muita coisa que você pode aproveitar vendo esse filme. Primeiro você vai ter uma noção da época muito grande, certo? Você vai ver as diferenças de como era a situação miserável na cidade de Nova York nos anos de 1800 e pouco, que é onde se passa o filme. Não sei se é 57, alguma coisa do tipo. Segundo, que você vai entender como, assim, é um filme histórico, então você vai aprender um pouco de história ali, tanto nos conflitos internos que os Estados Unidos estavam passando, pela diferenças de pensamentos em relação aos negros, aos irlandeses. Você vai entender como funciona esse universo das gangues, da corrupção, do suborno, certo? Você vai ter uma noção muito clara de vários temas que você pode aproveitar vendo esse filme. Você não deve se prender somente em criticar o enredo do personagem principal, o Venom, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Então, tecnicamente esse filme ele tem um roteiro bom e vários aprendizados que podem ser úteis. É um filme histórico, é um filme bibliográfico sobre o personagem histórico, que é o William Cutting. E é um filme que, assim, é um filme que tem lá seu aspecto estrela e tem a sua boa essência de pescagem para vários temas importantes. Bom, vamos falar sobre o filme na parte técnica. Eu vou começar com o figurino. Bom, Gangs de Nova York tem uma riqueza em sua moda, em sua parte do figurino, assim, das roupas, que é muito perfeito. O diretor, a companhia, a equipe, os líderes de figurino souberam muito bem fazer as escolhas, certo? Toda aquela questão das roupas mais antigas, misturada com várias cartolas, aqueles ternos xadrez, aquelas calças xadrez, muita cartola, cartola e mais cartola. As cores dessas roupas não são assim, não são muito iguais, certo? Não é somente a cor preta, existe vários modelos diferentes, xadrez, tudo é muito colorido. O figurino ele é rico em diversidade e ele é bom em representar a época do século XIX, que foi uma época onde a moda, na minha opinião, ela estava se tornando assim, uma das melhores modas até então do tempo, que foi século XIX e século XX, até anos 50, anos 60 mais ou menos. Mas esse filme sabe trabalhar isso
Portanto, ele cria uma imersão muito grande. Os cenários também possuem altos efeitos, um pouco de computação. É um trabalho que foi bem gasto para fazer a época, para construir esse universo e a imersão nele. Por isso que o diretor ele usou muito dinheiro para fazer esse filme, porque ele teve todos esses estágios técnicos da moda, dos cenários, da construção de época. Ele teve que assim, fazer um estudo pleno sobre o século XIX, sobre a cultura americana nesse período. Então, tecnicamente, o filme ele possui esses elementos técnicos muito bons. A fotografia é interessante, certo? As cores do filme não são desconfortáveis de se assistir, também não é espetacular, mas é bom. Principalmente os planos nas partes da cidade, certo? Existe uma cena do incêndio que ela é demais, cara. Eu recomendo muito que você assista esse filme prestando bastante atenção em tudo que você pode agarrar vendo a obra, e não só pensando, como eu já havia falado anteriormente, nessa vingança, entre aspas, do Vellum. Bom, as atuações. Muitos devem estar pensando, o protagonista ele é o Leonardo DiCaprio, mas na verdade o filme ele não foca no Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio é um elemento secundário ali, como o Vellum. O William Curtin, que é o grande astro, a grande joia do filme. O Day-Lewis ele faz uma atuação muito maravilhosa. Ele tem seus momentos calmos, seus momentos frios, seus momentos de ira. Uma cena que eu posso falar para vocês entre aspas assim, é a cena no teatro chinês. Todo o plano sequência do teatro chinês, do início ao fim, você vai perceber a ira desse personagem, você vai perceber o show de atuação desse personagem, certo? Na peça sobre a América, você também vai perceber o lado mais frio desse personagem. Eu recomendo muito que você assista mais uma vez esse filme. Ele dá um show de interpretação, dá um show da sua filosofia, a complexidade e a cultura do personagem do Bill the Butcher é muito incrementada. E o Day-Lewis ele conseguiu uma indicação ao Oscar de 2003 por esse papel, mas ele perdeu para o Andrew Brody de O Pianista, que eu achei justo porque o personagem do Andrew Brody no Pianista fez um show de atuação. Inclusive eu também indico que você assista O Pianista, que é do mesmo ano, que foi um filme assim muito chocante. É um filme que conseguiu trazer uma, um desespero, mais um desespero dentro do Holocausto Judeu. E o Day-Lewis ele recebeu essa indicação e foi algo assim inédito, porque ele não era para ser o principal. O principal era para ser o DiCaprio. Ele era para ser um coadjuvante, certo? Os vilões geralmente não correm a ator principal, e sim coadjuvante. E ele, em vez de ser um coadjuvante, ele foi indicado como principal porque o show de atuação dele foi simplesmente magnífico. E se não fosse pelo peso e o drama que o pianista teve, assim, o impacto desse filme e dessa atuação, eu acho que ele conseguiria ganhar pelo seu papel representado no William Curtin. Ele é a joia do filme. Você assiste o filme e você vai entendendo esse personagem, você vê todo o conteúdo que ele tem, certo? O Vellum, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, ele não é ruim, mas ele também não é espetacular. Existe aquele senso de vingança nele, que ele demonstra, ele age sorrateiramente, toda a paciência que ele tem, todos os momentos que ele se sente irado por nunca conseguir atingir o objetivo dele, que é matar o Bill, são representados de um personagem que tem um bom senso e uma boa atuação ali no espetáculo do filme. A Cameron Diaz, ela faz
uma personagem secundária também que se envolve com o Vallon, eles têm um romance, e ela é uma ladra, ele faz parte da gangue, e aí então eles vão se conhecendo aos poucos. Várias partes do filme são planos entre eles dialogando, certo? Então, tecnicamente, o filme perde algum tempo, perde, mas ele não deixa de ser ruim, quer dizer, ele não deixa de ser bom só por esses momentos secundários onde nós temos romance, nós temos alguns momentos clichês e coisas do tipo. Isso aí eu acho que é muito difícil você arrancar de um filme, mas na minha opinião ficou bom. O romance entre os dois até que é interessante, sim. E existe outro personagem secundário que eu esqueci o nome, mas que ele é o amigo do Vallon, que traz ele para o mundo dos gangsters, informa ele sobre tudo e os contatos com ele, e ocorre uma traição, e o motivo dessa traição, o motivo desse personagem secundário trair o Vallon é um motivo muito estúpido. Isso foi o único ponto negativo assim, que eu vi nesse filme, realmente. Gangs de Nova York não é tudo de ruim que a crítica mista deu de crédito para esse filme. Inclusive, ele foi muito injustiçado no Oscar, porque ele foi indicado a 10 prêmios e não levou nada, sabe, de mãos vazias. Ele estava incluído como melhor filme, ou melhor diretor, melhor ator. E os Oscars técnicos, que incluía fotografia, direção de arte, figurino, que na minha opinião deveria também ter ganhado. Esses técnicos principalmente podia ter ganhado, porque Gangs Nova York é um filme muito imersivo pro período. Isso eu falo a você de verdade. Ele não é um filme perfeito. Ele é um filme que em vários momentos ele poderia ser preenchido com outras situações, outros arcos. Ele não precisava ter esses personagens secundários dessa forma. Mas a exploração do vilão, todo o show, todo o espetáculo que ele dá, toda a imersão, todos os temas que você pode pegar assistindo esse filme, você tem uma lição de história ali muito grande, toda a imersão dentro do período, todo o figurino bem trabalhado, todas as cores dentro desse filme fazem com que ele seja muito bom. É um filme de 3 horas, eu acho, se não me engano, e que vale a pena você assistir. Bom, a minha nota, olha, é um pouco difícil, porque os prós que eu tenho, eu já falei, os contras são realmente aqueles momentos chatos do filme, sabe? Não é que o filme ele vai se perdendo em uma linha, assim, a partir do momento o filme tá legal, para excelente, para espetacular, e aí vai ficando chato. Existem momentos em que ele se torna chato, certo? Com cenas que são totalmente, assim, totalmente fora do foco, e que podiam fazer com que esse filme fosse mais trabalhado em questões sérias. Afinal de contas, é um período estável, foi um momento instável nos Estados Unidos, em Nova York, que é onde o próprio filme já trabalha. Então, bom, eu dou 8.6 porque eu particularmente gosto muito desse filme, eu acho ele muito interessante, e eu acho que é um dos filmes que mais consegue explorar um verdadeiro vilão. Dentro desse filme nós vimos um vilão de verdade. Então, 8.6 é um excelente filme. Mais uma vez o Scorsese apareceu aqui, Gangs of Nova York, eu recomendo muito que você assista, porque você vai ter uma imersão dentro da história, certo? Em um dos períodos assim mais uma das idades da história onde houve mais progresso. Você vai ver o que é o conceito de um vilão e você vai aprender um pouquinho sobre política. Então, Gangs of Nova York eu recomendo que você assista. Se você gostou desse conteúdo aqui, por favor, dê uma ajuda. Eu pretendo melhorar, o formato de vídeo não vai ser essa tela preta para sempre. E, bom, espero poder ter ajudado você com esse filme. É isso. Tchau, tchau.